Hola chicos, ¿todo bien? Bienvenidos. Sou a professora Elisiane, vamos para a aula número 41, mas antes temos os nossos recados, né? Os nossos lembretes. Você que faz a sua atividade pela internet, que tem acesso, depois da aula realize a sua atividade para garantir a sua frequência na aula, e você que faz as suas atividades e entrega na escola, continue fazendo, continue anotando, para assim continuar garantindo também a sua frequência e para que seu professor possa corrigi-las, certo? Vamos então ver o que vimos em la clase passada. Em la clase passada teníamos o título ¿Prefieres ir en bici o a pie? Y estudiamos el empleo de las preposiciones en y a y los medios de transporte. Em la clase de hoje vamos a ver sobre alfabetização, comunicação. Vamos ler um pouquinho de notícia e dos vinhetas também. Vamos fazer a interpretação destas vinhetas, destas notícias e estudar um pouquinho a respeito do tema. Para começar, temos aí a vinheta de Mafalda e o Felipe, né, falando assim. Nuestro derecho a la educación es tan indiscutible que no hay la más mínima esperanza de que algún alma caritativa nos los quite, que alguém tire esse direito de nós, né? Então nós temos aí o personagem, o Felipe, o amiguinho da Mafalda, ele não gosta de estudar, ele acha entediante, né? Dá para perceber aí, ele fala sobre o direito da educação, direito à educação, que todos os ninhos têm, né? Ele diz que é indiscutível, né? Então não tem a mínima chance de que alguém tire esse direito deles, mas ali ele gostaria que tirasse, por não gostar de estudar. Bien, temos já a atividade 1, lê a vinheta uma vez mais e contexta. Felipe disse a Mafalda que o direito à educação é indiscutível. ¿Por que este direito é tão importante a los niños? Então, reflita aí um pouquinho sobre isso, pense, responda essa questão e já voltamos para conversar um pouquinho sobre isso. Bueno chicos, a ver entonces, a respecto del tema del derecho de los niños a la educación, ¿eh? ¿Por qué este derecho es tan importante a los niños? Con la educación, el niño deberá ser favorecido en sus conocimientos generales sobre la vida, los cuales le permitirá desarrollar, desenvolver suas aptitudes e personalidade para chegar a ser em um futuro próximo um membro útil em la sociedade. Então a gente tem que pensar um pouquinho quando se fala em educação, né, um tema tão importante, né, primordial na vida de qualquer ser humano, né, fala ali que sobre ele ter esses conhecimentos, né, ele vai desenvolver atitudes, uma personalidade, vai ser um membro útil na sociedade, mas além disso, né, de ser um membro útil na sociedade, o que a educação traz, o que a educação proporciona a uma pessoa, né, quando ela tem esse direito aí, quando ela faz uso desse direito, quando ela realmente tem acesso ao conhecimento. Ela vai ter uma vida, com certeza, mais feliz, uma vida mais livre, ela vai ter uma capacidade de se comunicar de uma forma muito melhor com as pessoas, vai ser uma pessoa mais autoconfiante e mais realizada. Tá? A educação ela traz uma vida
um estilo de vida, uma vida mais saudável, uma qualidade de vida, né, para o ser humano. A gente vai ver agora algumas taxas de alfabetização no mundo, né, de analfabetismo, né, também. Então a gente vai observar aí alguns países e vai ver que em alguns países essa taxa é bem alta, né, do analfabetismo, dessas pessoas que não possuem aí a capacidade de leitura e escrita. E eu queria convidar vocês a pensar, enquanto nós analisamos esses dados aí, sobre a questão da pobreza e do analfabetismo, que as duas coisas estão muito ligadas, né? As duas estão juntas, é como se fosse um ciclo, uma coisa assim, um ciclo vicioso, né? Uma coisa leva a outra. Sempre a pobreza está junto, né, do analfabetismo e o analfabetismo junto da pobreza. O que leva, né, a pobreza? Será que é o analfabetismo? Né? Ou o analfabetismo leva à pobreza. Vamos ver essas taxas aqui. O que está aqui em verde oscuro, né? São taxas aí acima de 95% de alfabetização. Então são países aí mais desenvolvidos, onde tem maior parte das pessoas, mais de 95% das pessoas alfabetizadas. A gente tem aqui na América do Sul a Venezuela, e daí aqui, Argentina, Chile e Uruguai, com uma taxa acima de 95%. Né? Na Ásia, quase toda a Ásia, acima de 95%, continente asiático. Esse verdinho claro aqui, a taxa de alfabetização entre 85% e 95%, né? Que inclusive nós temos aqui o Brasil, América Central, tá? Essa parte laranja aqui na nossa legenda, a taxa de alfabetização entre 60% e 85%. A gente tem aqui uma grande parte da África com essa taxa entre 60% e 85%. Essa outra corzinha aqui, ó, uma cor goiaba, entre 35% e 60% de alfabetização. A gente tem também no continente africano. E essa legendinha aqui vermelha, roja, abaixo de 35% de alfabetização. A gente tem aqui vários países na África, né? Países, inclusive, que são países pobres, bem pouco desenvolvidos, né? Então, essa questão que eu tinha falado anteriormente com vocês sobre pobreza, analfabetismo, certo? Para que nos serve, né? Para que nos serve a alfabetização? Em uma primeira etapa, a alfabetização é importante porque nos permite comunicar-nos de forma efectiva com o resto das pessoas, utilizando diferentes canais adequados a cada situação. Também nos ajuda a conhecer nosso mundo, ampliando nosso rango de conhecimento a respeito por meio de livros, folhetos, grande variedade de material escrito ou digitalizado. Então, continuamos aí pensando um pouco a respeito da importância, né, da comunicação, da alfabetização, o que tudo isso nos traz, nos proporciona, né, nos traz muitas coisas boas. Também nos hace mais autossuficientes e eleva nossas competências dentro do mercado laboral, mercado de trabalho, ou a economia em geral. Uma pessoa que cuente com as capacidades básicas de ler, escrever e interpretar e que además sepa dar um bom uso à tecnologia, saiba, né, dar um bom uso, fazer bom uso da tecnologia, pode conseguir sua independência econômica e ser altamente competitivo dentro da realidade atual. Então aqui eu queria chamar um pouquinho a atenção de vocês para esse bom uso à tecnologia. O que seria esse bom uso da tecnologia? Será que seria ter habilidade para mexer no seu celular, para ficar no Twitter o dia inteiro, no WhatsApp, Facebook, nas redes sociais? Será que essa habilidade, somente essa habilidade, vai te trazer coisas boas, vai agregar ao seu conhecimento, ela vai te ajudar a desenvolver alguma coisa no futuro trabalho? Né? Pense um pouquinho a respeito, porque às vezes a gente acha que tem essas capacidades aí com relação à tecnologia, à digitalização, mas nós fazemos apenas o uso da tecnologia assim, em momentos de
de diversão, usamos mais para diversão do que para coisas que são realmente sérias e necessárias. Um exemplo, né, do bom uso da tecnologia é esse que nós estamos fazendo neste momento, em que nós estamos com as aulas remotas, as aulas online, onde você pode se comunicar com os seus professores pelo mural, lá no Classroom. Então, isso é muito útil, que você leia, né, realmente leia. Todos os dias os professores postam coisas ali, coisas importantes no mural, estão à disposição para esclarecer dúvidas. Então, esse é um uso adequado, um uso bom da tecnologia. Então, que vocês usem as suas horas do dia, né, fazendo também não só o que diverte, o que é entretenimento, mas também o que é realmente importante e o que vai influenciar no seu futuro. Bien? Temos aí, então, la actividade 2. Bien. Lee o fragmento uma vez mais. Uma pessoa que cuente com as capacidades básicas de ler, escrever e interpretar e que, además, sepa dar um bom uso à tecnologia, pode lograr sua independência econômica e ser altamente competitivo dentro da realidade atual. Então, a gente sabe que a nossa realidade, ela exige de nós. Nós vivemos em um mundo competitivo, né? Então, esse contexto, que capacidades deve ter uma pessoa para lograr sua independência econômica e ser competitivo dentro da realidade atual? Tire aqui desse fragmento do texto a resposta e nós já voltamos para conferir. A ver, então, Chico, responderam aí o que uma pessoa precisa ter para se adequar, para estar aí de acordo com esse mundo tão competitivo em que nós vivemos. Quais são as habilidades, as competências? Deve ler, escrever, interpretar e fazer um bom uso da tecnologia. Então, a respeito do bom uso da tecnologia, já falamos um pouquinho. E eu queria só chamar a sua atenção também para ler e escrever. Então, ler e realmente entender o que está escrito, né? Que mensagem o texto traz, que mensagem realmente está por trás do enunciado, saber criticar, saber que aquela não é a única verdade, a única informação, mas que você tem possibilidades e escrever, produzir textos, né? Escrever não é copiar algo, copiar e colar, né? Mas é você produzindo enunciados, textos, expondo seus pensamentos, a sua forma de enxergar o mundo, o que você entendeu das coisas. Bien? Vamos a ler mais esta vinheta. Essa vinheta bem legal, bem interessante, né? Nós temos aí uma senhora, né, que está ao telefone e provavelmente recebendo um tipo de instrução a respeito da tecnologia, do uso ali que ela está tentando fazer no computador. E ela diz assim: bueno, ya corri el ratón, cerré la ventana. E agora, que hago? Então, ó, corri el ratón. Ela conseguiu pegar ali na ratoeira, ela pegou o rato. E cerré la ventana, eu fechei a janela, ventana, janela. E agora, que hago? Então, veja o que acontece ali, né? A gente tem ali no computador o mouse, que em espanhol, língua espanhola, é ratón, né? E ela entende as coisas ali tudo ao pé da letra, tudo no sentido literal. Por que acontece isso?
Porque ela não tem a alfabetização digital, ela não conhece esses termos, ela não está familiarizada com essa linguagem. Então, ventanilha, ventana é a janela da casa. Raton é o animal ali, indesejado. Então, a gente tem essa vinheta, bem legal. Aqui abaixo, não sei se vocês conseguem ler, mas está escrito aqui uma espécie de um enigma. Tiene teclado e ratón. Que é? Um piano viejo em el sótano. Então, tem teclado, né? O piano. Ratón também está no sótão. O piano e el ratón. Um piano viejo em el sótano. Então, o que tem teclado e ratón? La computadora ou el ordenador. Bien? La actividad 3 sobre la viñeta pergunta assim: qual é o tema de la viñeta? Bastante coisa eu já comentei, né? Describe lo que sucede a la anciana. C. Ella puede entender e seguir as instrucções que se dan. E por quê? Então, já fizemos os comentários, vai ser bem tranquilo para responder. Já voltamos para conferir as respostas. Bueno, chicos, a ver entonces cómo se quedaron sus respuestas ahí a respecto de la viñeta de nuestra anciana. ¿Cuál es el tema de la viñeta? La alfabetización digital en los adultos. B. Describe lo que sucede a la anciana. Ella está intentando usar la computadora. Y en la C, ella puede entender y seguir las instrucciones que se le dan. ¿Por qué? No. Não pode. Ela não tem alfabetização digital. Ela não tem conhecimento, né, desse mundo da tecnologia, não conhece essas palavras e esses termos.
Vamos ver agora um pouquinho sobre o Dia Internacional de la Alfabetização. Se comemora sempre no dia 8 de setembro, né? E em 2020, o tema será a lectoescritura desde a perspectiva do aprendizagem a lo largo de toda a vida e se centrará fundamentalmente a los jóvenes e adultos. Então veja que interessante, né? Nesse ano, com todo o contexto que estamos passando, vivendo, tão importante se tornou a tecnologia, mais do que nunca, né? Sempre foi importante, mas é uma urgência que apareceu aí para que todos nós, né, saibamos lidar com ela. Eu quero chamar a atenção ali para essa primeira parte do texto que nós lemos, que fala a respeito ali da educação, da aprendizagem para toda a vida, nos jovens e nos adultos. Então, quando a gente fala, às vezes, em alfabetização, nós ficamos focados em el niño, em la criança, mas o adulto, ele aprende? Aprende. Ele deve aprender? Ele precisa aprender? Precisa sim, precisa aprender muito, né? Durante toda a nossa vida, nós estamos aprendendo, né? Existe até um ditado que diz, enquanto estivermos vivos, estamos aprendendo. Nós devemos estar sempre abertos, você jovem, você adolescente, esteja aberto para aprender mais e mais. Isso só vai acrescentar para você. Continuando acá, em el segundo párrafo, em um princípio, em este dia, solo se evaluaba la cantidad de personas que sabían leer y escribir dentro del territorio nacional de cada país. A partir del año 2017, también se sumó la alfabetización digital, que no es otra cosa que la capacidad que tienen las personas para entender y usar de forma provechosa las nuevas tecnologías comunicacionales, a Internet. Muy bien, vamos a nuestro quiz. En la actividad 1 tenemos ahí, señala las alternativas correctas. Aprendemos hoy que la alfabetización nos permite a comunicarnos de forma efectiva con el resto de las personas y nos ayuda a conocer nuestro mundo. ¿Sí? ¿Está correcto? ¿Está de acuerdo? B. Nos hace más autosuficientes y eleva nuestras competencias dentro del mercado laboral o la economía en general. Você vai avaliar, ver qual das duas ou se as duas estão corretas. Em la 2, o continente com mais pessoas analfabetas é África, Europa, Oceania ou América. Um tempinho para você responder, já voltamos com a correção. Muito bem, então nosso quiz se quedou assim, né? A alternativa correta com relação ao que aprendemos hoje, né? A A e a B estão corretas, a comunicação de forma efetiva com o resto das pessoas nos ajuda a conhecer nosso mundo, nos hace mais autossuficientes e eleva nossas competências dentro do mercado laboral ou da economia em geral. Muito certo, as duas. E em la 2, o continente mais, onde há mais pessoas analfabetas é a África, infelizmente. Então, aprendemos hoje sobre a alfabetização, né? Um pouquinho falamos sobre comunicação. Vimos que o dia 8 de setembro é o Dia Internacional da Alfabetização. E temos aqui, ó, a alfabetização é muito mais que ler e escrever. Uma frase do Paulo Freire para nós encerrarmos a nossa aula de hoje.
Muchas gracias por la atención de todos. Hasta la próxima.